nós vamos falar sobre as novas formações familiares, mas também vamos corrigir a atividade da página 90. E depois, então, a gente vai falar da página 91. Seu material já está aí com você? Vamos lá? Vamos começar lendo esse texto da página 90, tá bem? As famílias em Atenas, na Grécia Antiga. Atenas é uma cidade da Grécia, tá? Em Atenas, na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos, as regras familiares eram bem diferentes das que você conhece hoje. Cada membro da família era totalmente controlado pelo pai, o chefe da família. Era ele quem decidia, por exemplo, com quem os filhos deveriam se casar. Isso mesmo, pessoal. Isso fazia parte da cultura, da tradição das famílias daquela época em Atenas. As mulheres gregas não podiam ter propriedades, ou seja, não podiam ser donas de nada e deveriam sempre estar sob a responsabilidade de um homem, fosse o pai, o marido ou o irmão, por exemplo. Quando se casavam, ficavam responsáveis pela casa e pela criação dos filhos e raramente frequentavam espaços públicos, como a da imagem que está aí embaixo nessa página. Os homens frequentavam espaços públicos, as mulheres deveriam ficar sempre em casa. Apenas os meninos recebiam educação, como a que você tem hoje na escola, e quando adultos, podiam trabalhar. A educação das meninas, das famílias mais ricas, era apenas para as chamadas funções femininas, como fiar, tecer, ler e escrever ou aprender canções e danças que eram executadas nas festas, só para mulheres. Preste atenção, em homenagem aos deuses que os gregos cultuavam. Então, os papéis das mulheres e dos homens eram bem definidos. No número 1, nós vamos corrigir agora. Apresente os papéis desempenhados por homens e mulheres em Atenas, na Grécia Antiga. O homem controlava a família e decidia com quem os filhos iriam se casar. As mulheres ficavam responsáveis pelos filhos. O importante aqui, pessoal, é que você tenha escrito a diferença entre os papéis do homem e da mulher, mesmo que a sua resposta não tenha ficado igual à minha. Número 2. Indique uma semelhança e uma diferença entre as famílias em Atenas e as de hoje. Então, agora nós vamos fazer uma comparação do passado com o presente. Vejam a minha sugestão de resposta. A semelhança é que algumas mulheres ficam responsáveis pelos filhos quando se casam. A diferença é que as mulheres, nos dias atuais, escolhem com quem querem se casar. No número 3, apresente 3 direitos que as mulheres possuem hoje, mas que não possuíam em Atenas na antiguidade. Nos dias de hoje, as mulheres podem trabalhar fora, escolher com quem querem se casar e podem estudar. Essas são grandes diferenças entre esses papéis das mulheres na Grécia Antiga e nos dias atuais. Agora vamos estudar um pouquinho sobre as novas formações familiares. Temos papéis diferentes em nossa família. Cada um dos membros da família tem tarefas diferentes para cumprir. É isso que a gente chama de papel, gente. Nós não estamos falando aqui de um papel onde você escreve. Nós estamos falando aqui de uma expressão que significa o seguinte: o que você faz na sua família? Qual é o seu papel? Então, o pai ou a mãe, por exemplo, trabalha fora de casa e paga as contas. Muitas vezes, os dois têm essa tarefa. Isso é comum nas formações das famílias dos dias atuais. Quem normalmente prepara o alimento é o pai, mas a mãe pode ajudar. O filho mais velho tem a tarefa de cuidar do cachorro. Esses são alguns exemplos. Pode ser que na sua casa tudo seja diferente, não tem problema.
Mas esses papéis podem mudar. As famílias podem mudar por vários motivos. Por exemplo, com a chegada de um bebê. Então, gente, nos dias atuais, as famílias são bem diferentes. Não existe mais aquela regra, deve ser assim. Isso é feito sempre em acordo entre os membros da família. Vejam só aqui os exemplos nas imagens. O pai está cuidando do bebê enquanto a mãe está trabalhando. Isso pode acontecer na sua casa dessa maneira ou acontecer de outra maneira. Esse acordo é feito entre os membros. E outra grande diferença, gente, é que atualmente as famílias são menos numerosas do que antigamente. O que significa isso? Nos dias de hoje, não é comum uma família como essa daqui, com tantos filhos. Normalmente 1, 2, 3, e dificilmente a gente vê uma família com um número maior de filhos, não é mesmo? Antigamente era comum os filhos saírem de casa mais cedo, devido ao trabalho, estudo ou casamento. Nos dias atuais, é comum os filhos saírem de casa mais tarde. Então, é comum, pessoal, a gente ver, por exemplo, um filho adulto ainda morando na casa dos pais. Nos dias de hoje, muitas mulheres trabalham fora de casa, mas antigamente isso não era comum. Não só na Grécia, em Atenas, mas em outras cidades. Aqui no Brasil, isso também não era comum. Era muito mais comum as mulheres ficarem em casa cuidando dos filhos, da casa, da organização do lar, e os homens trabalhando. E isso é uma grande diferença que a gente percebe nos dias de hoje. Então, pessoal, vamos relembrar aqui o que a gente viu nessa aula de hoje, para ficar bem guardadinho aqui? Mudanças nas famílias. Essas mudanças acontecem com o passar do tempo, então, aconteceram e vão continuar acontecendo. Os papéis dos membros das famílias podem mudar, continua a mesma coisa. E as famílias atualmente são menos numerosas, têm um número menor de filhos. E outra característica, os filhos demoram mais tempo para saírem de casa. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje, um assunto bem interessante que a gente estudou. Muito obrigada pela sua atenção.